Fine Cotton, que era na verdade Bold Personality, foi desclassificado da corrida e um cavalo chamado Gold Harbor venceu a competição. Assim que o golpe foi exposto, as 8 pessoas que estavam envolvidas foram proibidas de correr durante toda a vida. E entre essas pessoas estavam os empresários de casas de apostas, Bill e Rob Waterhouse. Gillespie foi preso por 4 anos. O universo das apostas é vasto. Atualmente, vivemos num mundo em que praticamente tudo pode ser apostado e muitas pessoas acreditam veementemente que uma simples aposta pode mudar as suas vidas. Eu já abordei aqui no canal como funciona esse mundo das apostas, o que leva as pessoas a apostarem cegamente até o dinheiro que nem têm e como as apostas ocasionais se tornam um vício. As apostas exercem um papel complexo no cérebro, por isso são tão tentadoras. Mas não são só os apostadores que acabam indo longe demais em apostas que envolvem dinheiro. Esse comportamento questionável também pode ocorrer pelos organizadores desses eventos, que às vezes deixam o bom senso de lado e praticam absurdos em nome do dinheiro. E foi movido pela ambição e uma total falta de empatia com os animais que um caso de corridas de cavalo terminou com apostadores enganados, um animal sofrendo e até mesmo em prisão. Hoje você vai conhecer a história de Fine Cotton aqui no Biografia do Crime. O início de tudo. Em 1984, em Queensland, na Austrália, Fine Cotton era um cavalo que não chamava muita atenção. Ele corria apenas em corridas menores, disputando espaço com outros cavalos que também não tinham ganhado tantas competições. Cotton não estava nem perto de ser um dos cavalos que faz a cabeça dos apostadores em corridas. Porém, mesmo assim, um sindicato escolheu o animal para ser o seu competidor. Mas por trás desse ato, que parecia um voto de confiança em um cavalo para o qual ninguém dava chances, estavam más intenções de muitas pessoas ligadas ao universo das corridas. John Gillespie, um ex-agente, era quem comandava o sindicato que apostou em Cotton. Como Cotton não era um bom cavalo no que diz respeito às corridas, o sindicato decidiu aplicar um golpe e substituir o animal por outro, um esquema ilegal conhecido como ring-in. O objetivo de Gillespie e seu sindicato era fazer essa troca de cavalos e fazer apostas no animal, tendo a certeza que ele venceria. Para a troca, foi trazido um cavalo chamado Dashing Solitaire, que tinha a mesma cor que Cotton, um castanho claro, e aproximadamente a mesma altura. Gillespie o inscreveu na corrida alegando que aquele era o Fine Cotton. Esse não era o primeiro golpe no qual Gillespie estava envolvido. Na verdade, ele já tinha sido preso outras vezes por fraude, e o tempo que passou na cadeia superava o período em que ficou em liberdade. Esse modo de agir, de sempre querer aplicar golpes nos outros, era algo conhecido por quem atuava no meio das corridas, e Gillespie tinha uma péssima fama. Mas é claro que nem todos sabiam do modo de agir dele, e uma das pessoas que não o conhecia era a treinadora de cavalos, Wendy Smith. Wendy fazia os seus próprios treinos personalizados, respeitando muito o animal, e isso a diferenciava de outros treinadores, esse carinho pelos animais. Com tantos atributos e tendo uma exímia treinadora, foi dela que Gillespie se aproximou. Quando se apresentou para ela, ele disse que se chamava John Chandler e, agindo como um cavalheiro, ele conseguiu levá-la para jantar. Na ocasião, Wendy não ficou muito interessada em John, mas acabou aceitando o convite, porque ele tinha belos olhos azuis, e também porque ele disse que ia pagar o jantar e ela não quis perder uma refeição gratuita. Os dois acabaram se tornando próximos, e foi quando ele apresentou o Dashing Solitaire para ela e pediu que ela treinasse o animal, o que não foi um problema, já que treinar cavalos era a paixão de Wendy. Ela começou a treinar o animal já seguindo um cronograma que ela considerava adequado e galopando com ele por um espaço amplo.
Nessa etapa, as coisas já se complicaram. Os detalhes da compra desse cavalo já eram esquisitos, pois ele foi entregue para Wendy, mas depois alguns homens disseram que John não tinha pagado por ele. Eventualmente, Wendy também descobriu que o sobrenome de John não era Chandler, e sim Gillespie. Wendy acabou se afastando de John após essa descoberta, mas já era tarde. Sem nem saber, Wendy já estava envolvida no esquema de troca de cavalos. Após um mês de treinos de Dashing Solitaire, foi levado para a casa de Wendy, e ela ficou aliviada em saber que ele poderia correr e que ela tinha feito um bom trabalho. Porém, algo terrível aconteceu. Wendy soube que o animal estava em uma propriedade próxima à sua, e quando foi visitá-lo, o cavalo não estava saudável como da última vez. Ele estava gravemente ferido. Dashing Solitaire tinha se machucado enquanto era mantido em um espaço cercado por arame farpado. Wendy ficou furiosa ao ver a situação do animal. Ela era uma treinadora exímia, mas, além disso, ela amava os cavalos, um sentimento que não era compartilhado por Hayden Haitana, que era um treinador de cavalos, mas que não tinha todo o carinho que a Wendy tinha durante os treinos. Outra coisa que diferenciava o Haitana da Wendy é que ele sabia que um esquema de troca de cavalos estava por vir e estava envolvido em tudo isso. Assim como Gillespie, Haitana também tinha ficado um período preso na Nova Zelândia após roubar motosserras. Haitana morava com o seu irmão Pat, que tinha conhecido Gillespie na prisão. E lá esse plano de troca de cavalos surgiu, e mais tarde Haitana também se uniu ao esquema. Após ver a situação do cavalo e entender que o animal tinha sofrido maus tratos, Wendy o levou dali para cuidar dele em sua casa. Mesmo com todos esses problemas, todos os envolvidos no esquema não desistiram de levar tudo isso adiante. Dashing Solitaire foi então substituído por Bold Personality, um animal que infelizmente também passaria por maus bocados. Maus momentos de Bold Personality. Então, a situação era a seguinte. O cavalo tinha sido substituído por outro, que eventualmente foi substituído por outro. O golpe já era evidente, mas o grupo ainda precisava apagar os seus rastros, ou melhor, colorir os seus rastros, já que o novo cavalo não tinha a mesma cor e nem as mesmas manchas que o anterior. E como resolveram isso? Bom, pintar o novo cavalo foi justamente a decisão de Gillespie. Sendo assim, durante a noite, um dos homens envolvidos no golpe dirigiu até algumas das farmácias da região da cidade e comprou várias tintas para pintar Bold Personality. Ele e os outros membros do sindicato pintaram o cavalo, mas, inacreditavelmente, eles esqueceram de pintar as manchas brancas nas patas traseiras do animal, algo que era muito característico do Fine Cotton e, sem dúvidas, seria notado pelos apostadores. No dia da corrida, percebendo o seu erro, Gillespie saiu correndo atrás do cavalo, tentando pintar as suas patas de última hora. Como a cor não estava convincente, Gillespie colocou bandagens ao redor das patas do animal, torcendo para que ninguém percebesse que aquilo era algo feito às pressas. Mas, infelizmente, antes de chegar nesse momento, o cavalo já tinha passado por muita coisa. Ele tinha sido coberto com um cobertor pesado e estava enfrentando um calor escaldante. Desidratado e suado, Bold Personality recebeu o soro dado por Haitana. No momento de transportar o animal, também houve um erro e ele foi ferido e sangrava muito. Os envolvidos no esquema não queriam abandonar a jogada, então repousaram a cabeça do cavalo num apoio até que o sangramento parou. Bold Personality passou por poucas e boas e já estava exausto e doente antes mesmo da corrida começar. Além desses maus tratos, também havia um golpe na parte burocrática, pois a própria compra do animal também era uma armação. Gillespie tinha passado um cheque sem fundo de $20 mil para o vendedor e torcia para que o cheque não fosse descontado antes do momento da corrida. Depois de tantos golpes, o momento da corrida chegou. Bold Personality, o cavalo trocado, foi apresentado com o nome de Fine Cotton e as apostas começaram.
Como o animal tinha sofrido muito, os golpistas acreditavam que seria muito difícil ele vencer, mas o treinador disse que tinha uma solução. Ele ia administrar no cavalo algo que era chamado de bomba Haitana, uma mistura de componentes químicos que ele já tinha usado em outros animais no passado. Haitana administrou essa mistura no cavalo e o efeito começou, com Bold Personality relinchando sem parar. Normalmente, o animal nem recebia muita atenção, mas naquele dia as pessoas começaram a apostar nele a ponto dele virar um dos favoritos. Isso chamou a atenção dos comissários da corrida, ainda mais porque muitos dos apostadores já estavam percebendo que o cavalo estava diferente. O fatídico dia da corrida. A corrida começou e, com apenas 2 minutos de competição, muitas pessoas já estavam gritando em alto e bom som que tinha acontecido uma troca. A palavra ring-in ecoava na plateia que assistia à corrida. O próprio homem que tinha vendido o cavalo o reconheceu e gritava essa informação a plenos pulmões. A farsa exposta. O objetivo de Gillespie e seu sindicato era de ganhar €1 milhão com o golpe, mas tudo estava indo por água abaixo, pois a desconfiança dos apostadores fez uma investigação ser iniciada. Foi ordenado que as apostas não fossem pagas e foi pedido para Hayden Haitana os documentos de registro do animal. Em resposta a isso, o treinador fugiu e foi apenas mais uma confirmação de que tinha algo muito errado na história. Durante a investigação, os comissários verificaram o cavalo e perceberam que as marcas nas patas traseiras estavam se desfazendo porque a tinta estava escorrendo pelas patas do animal e as bandagens estavam descolando. Fine Cotton, que era na verdade Bold Personality, foi desclassificado da corrida e um cavalo chamado Gold Harbor venceu a competição. Assim que o golpe foi exposto, as 8 pessoas que estavam envolvidas foram proibidas de correr durante toda a vida. E entre essas pessoas estavam os empresários de casas de apostas, Bill e Rob Waterhouse. Gillespie foi preso por 4 anos. Wendy acabou sendo proibida de inscrever cavalos em corridas, e isso significava que ela não podia mais ser treinadora. Ela tentou apelar da decisão, mas não conseguiu revertê-la. Após essa virada em sua vida, Wendy migrou para espetáculos e participou de muitos musicais. Apesar de ser feliz nessa arte e não sentir falta do ambiente das corridas por causa das pessoas que a fizeram mal, ela sempre sentiu falta dos cavalos. Após passar por tantos maus tratos, felizmente Bold Personality não participou de outras corridas. De todos os golpes feitos em locais de apostas, esse, sem dúvidas, é um dos mais atrapalhados. Entendendo tudo o que aconteceu, o plano tinha muitas falhas e muitas chances de falhar do que dar certo. Mesmo assim, os envolvidos escolheram continuar. Sem dúvidas, um dos casos mais caóticos da história de corridas de cavalos. Mas e você? Já conhecia a história do escândalo de Fine Cotton? O que achou dessa bizarrice? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça também de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Até a próxima!